Quer aprender a fazer carrossel infinito no Canva para você postar no seu Instagram? Esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar um tutorial. Esse é um aulão bem completo, onde você vai aprender esse passo a passo do zero. Ah, Lara, sou iniciante, não sei nada de conteúdo, não sei nada de Canva, nem de design. Mesmo assim, eu consigo aprender? Consegue sim. Você vai conseguir realizar esse passo a passo que eu vou trazer bem detalhado. Qualquer pessoa, mesmo sem experiência, vai conseguir criar o seu carrossel infinito, que é aquele tipo de post que você vai passando os cards lá no seu Instagram e você vê que as imagens elas se complementam, os elementos se complementam no card posterior. Então, esse tipo de carrossel é bem legal você fazer no seu perfil do Instagram, porque você consegue também reter a atenção das pessoas no seu post. Então, entregue muito conteúdo de valor nos cards e também na legenda do seu carrossel infinito. E é uma forma de você diversificar o formato de post do seu perfil. Então, vem comigo na tela do meu computador aprender a fazer esse passo a passo. Então, assim que você acessar o link do Canva, fizer o seu login ou criar a sua conta, essa é a primeira tela que você vai ver, que é a interface inicial do Canva. Para criar o seu carrossel infinito, você vai clicar aqui em criar, aqui embaixo em tamanho personalizado, e você vai digitar a largura e altura em pixels. O Instagram ele já trabalhou com diversos tamanhos, 1080 por 1080, 1080 por 1350, mas agora em 2026 o tamanho mais utilizado e o que você tem uma área útil maior para trabalhar é o de 1080 de largura com a altura de 1440 pixels. E é esse que nós vamos utilizar. A princípio eu vou criar aqui um carrossel infinito com 7 cards. Então o que eu preciso fazer é multiplicar 1080 por 7. E isso dá um total aqui, deixa eu ver minha colinha, 7.560. 7.560 de largura por 1.440 pixels de altura. Então, eu vou clicar aqui em criar novo design e o Canva já traz aqui algumas referências de inspirações para que você possa se basear. No nosso caso, hoje, nós vamos criar um totalmente do zero. Então, essa aqui é a área que nós vamos trabalhar. Mas, para que você tenha a ideia do que vai conter em cada card, vai ser necessário você dividir esse design aqui para você saber qual é a margem que você tem para trabalhar. E como é mais legal para fazer isso? Você vai clicar aqui ó, em arquivo, configurações, mostrar regras e guias. Quando eu faço isso, ele já vai mostrar para mim aqui as regras. Agora eu venho em arquivo, configurações, adicionar guias. Clico em personalizado e aqui eu vou colocar a quantidade de cards, que são 7, e em espaço eu vou deixar zerado, porque eu quero apenas a linha dividindo para que eu possa ter uma noção aqui de como eu vou dispor aqui os elementos para que dê a impressão de realmente ser um carrossel contínuo, ou seja, de ser um carrossel infinito. Então, adicionar guias. E aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cards. Então, é a minha área ideal aqui já demarcada para eu poder trabalhar. Eu gosto de colocar também arquivo, configurações, adicionar margens. Aqui eu tenho algumas opções, tá? Primeiro, eu posso adicionar uma página. Aqui no cantinho eu tenho mais adicionar página e eu tenho duplicar página. Aqui embaixo também, ó, adicionar página. Então, vou adicionar uma página em branco. Se eu mudar de página, automaticamente já vejo as marcações. Então é bem interessante porque eu não fico perdida para montar aí a estrutura dos meus elementos. Eu vou excluir aqui. Se você quiser fazer mais de 7 cards, você quer fazer 10 cards, é só você, assim que você terminar o seu design aqui, você clica em duplicar. E ele vai duplicar com background, com aqueles elementos, e aí você só vai editando a quantidade que você quer. No final, eu vou te mostrar como você vai cortar esse carrossel infinito para fazer a publicação. Então aqui eu já tinha feito um outro modelo, já deixei preparado para a gente utilizar como base para fazer do zero aqui o passo a passo. Eu quero fazer bem detalhado, bem mastigado, para que qualquer pessoa, mesmo iniciando agora, não sabe nada de design, de Canva, de conteúdo, você vai conseguir fazer. Então a princípio eu preciso colocar esse background. Eu escolhi um background claro para colocar aqui por baixo, que foi esse aqui. Então eu vou clicar aqui ó, nesse menu lateral, vou clicar em elementos. Vou colocar background, papel. Aqui eu estou utilizando hoje a versão do Canva Pro. Para mim vale muito a pena aqui na minha empresa, porque como eu trabalho com marketing de conteúdo, então eu ganho uma agilidade muito maior na produção. Então se você também trabalha com conteúdo, se você tem uma loja e quer criar conteúdo, está iniciando o negócio do zero, e a sua base vai ser criação de conteúdo, eu recomendo fortemente que você assine o Canva Pro, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Você vai conseguir ganhar muita agilidade na sua produção. Você não tem que ficar buscando imagens, vídeos em outras plataformas, você vai ter tudo aqui.
você remove fundo da imagem com um clique, então é tudo muito mais fácil. Eu estou deixando o link aqui na descrição do Canva para que você possa experimentar aí alguns dias grátis e ver se faz sentido aí para o seu negócio. Toda vez que tiver uma coroa do lado do elemento, isso quer dizer que o elemento é da versão Pro. Então, se você utilizar a versão gratuita e colocar esse elemento no seu design, quando você for baixar, vai estar com uma marca d'água, então não vai ficar legal. Então eu recomendo que procure elementos gratuitos ou traga elementos de outras plataformas, como banco de imagens, como Pexels, como Pixabay. Então você pode baixar lá e trazer para cá, para dentro do Canva. Então eu utilizei aqui um background desses, mais claro, porque eu não quero que atrapalhe a legibilidade do meu post. Então eu quero algo que seja realmente bem clarinho e que não atrapalhe. Se eu colocar esse aqui, por exemplo, eu acho que ele já atrapalha um pouco a legibilidade. Então eu escolhi esse background aqui. Para colocar esse background em toda a área que eu vou trabalhar, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no elemento, vou arrastar para cá, ó, colocar passando assim, e vou clicar nessa bolinha aqui na diagonal, aumentando, até cobrir aqui, ó, toda a área. Eu arrasto um pouquinho para cá e vou cobrir toda a área aqui do meu design. Pronto, então já não está mais branco aqui. Eu vou travar porque fica melhor de trabalhar. Então eu clico com o botão direito, ó, bloquear e bloquear. Então esse elemento não vai mais sair daqui, mesmo que eu arraste alguma coisa por cima. Então eu gosto de ir travando. Na primeira página, o que é que nós temos aqui? Nós temos, ó, comer transforma. Temos uma mulher e temos aqui algumas frases e algumas imagens falando sobre o tema que eu pesquisei. E não basta você ter no seu perfil posts incríveis, é necessário que você também tenha um perfil estrategicamente organizado para receber os visitantes, para que as pessoas entendam qual é o seu propósito em ajudá-las e possam te seguir ali, ter um motivo para seguir você. Então, eu fiz um tutorial completo também, onde eu te ensino a criar o seu perfil profissional no Instagram do zero, então bem detalhado esse passo a passo para você deixar a sua casa organizada para receber as visitas no seu perfil. Então, passa lá no card, que eu estou deixando aqui o link do vídeo para você assistir depois e também na descrição. Eu fui no ChatGPT, coloquei esse prompt, gostaria de criar um carrossel para meu perfil, onde falo sobre alimentação saudável. Quero um carrossel com 7 cards, sendo o primeiro card uma capa com um gancho forte e o segundo uma contracapa com outro gancho relacionado a esse tema aqui que eu estou trabalhando. Nos cards 3 e 4, em cada card, fale sobre uma hortaliça que é boa para a saúde da mulher e fale que benefícios ela traz. No card 5, quero uma CTA para seguir o perfil. No card 6, mais uma hortaliça. E no card 7, a conclusão. Traga uma frase curta para cada card. Esse prompt é algo muito básico, tá? Eu não fiz uma pesquisa mais aprofundada no tema, porque o nosso objetivo hoje é você aprender a criar o carrossel infinito. Mas o que você vai escrever aí é com você. Inclusive, esse carrossel infinito eu estou falando sobre saúde, mas você pode adaptar para o seu nicho. Então, aqui o ChatGPT me trouxe algumas frases. O gancho eu não gostei muito, porque eu achei muito grande, então eu decidi resumir um pouco. Mas o restante eu coloquei as frases exatamente como está aqui. Então, voltamos lá. Eu coloquei aqui, ó, comer transforma. O ChatGPT, ele criou um texto falando sobre os benefícios do espinafre, da cenoura e do brócolis. Então, eu vou buscar essas imagens e já deixar aqui separado. Aqui onde eu estou trabalhando. Então, eu venho aqui em elementos, vou colocar aqui, ó, mulher comendo salada. Aqui eu vou clicar em fotos e eu vou buscar a mulher comendo salada aqui. Ó, já tá aqui. Só que ela veio com um background e eu não quero isso, eu quero a foto recortada. Então, olha só que legal. Eu vou clicar na imagem, remover fundo e com um clique o Canva já removeu o fundo dessa imagem. Então, é fantástico, né? Por isso que eu sou suspeita, eu amo trabalhar com Canva, porque facilita muito o meu trabalho. Então, tá aqui a imagem. Eu gosto sempre de colocar uma sombra nas imagens, porque eu acho que fica com um ar muito mais profissional, muito mais bonito. Então, eu venho aqui, deixo a imagem selecionada, clico em editar, sombras, projetada. Automaticamente a minha imagem já está com a sombra. Eu posso mexer aqui, ó, nível de desfoque. Posso aumentar um pouquinho. E aqui eu vou trabalhando com a minha imagem. Tem outras imagens também que eu vou buscar e é o mesmo processo, tá? Eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo para não ficar muito longo e vou pegar todas as imagens aqui que eu vou usar.
Pronto, aqui o que é que acontece? Eu busquei todas as imagens, removi os fundos e adicionei sombra, para dar aquele ar mais profissional. Agora eu preciso criar essa estampa que eu coloquei aqui por trás. Como é que eu fiz isso? Eu busquei os elementos aqui, coloquei, ó, cenoura, por exemplo, contorno. Então eu vou clicar aqui no X de fotos, porque eu quero um elemento gráfico só com contorno. Então eu vou buscar os 3 elementos e vou acelerar um pouco o vídeo. Pronto, aqui eu coloquei, ó, o brócolis, colocar ele aqui em cima, a cenoura e o espinafre. Eu vou agrupar esses 3 elementos. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou clicar aqui em cima, ó, e arrastar e envolver aqui os 3 elementos que eu quero. Pronto, aqui eu vou clicar em agrupar. Então agora eu tenho um elemento só. Só que aqui ficou bem clarinho nessa estampa. Então eu vou clicar no elemento. Toda vez que eu seleciono um elemento, aqui em cima vai abrir um menu de edição de acordo com o elemento que eu selecionei. Se for texto, vai abrir opções de texto. Se for imagem, abrir opções de imagem e assim por diante. Então aqui, ó, eu posso mudar a cor, posso inverter o lado, posso animar. Nesse caso eu vou vir aqui em transparência e vou alterar o nível de transparência. Eu quero bem clarinho. Ele aqui não pegou todos, eu vou fazer aqui assim. Vou selecionar, desagrupei, vou selecionar, vou alterar aqui o nível de transparência deles, deixar bem clarinho. Pronto, aí agora eu vou selecionar os 3. Agrupar. Vou redimensionar a imagem, eu quero diminuir o tamanho. Então, para fazer isso, eu venho nessa bolinha da diagonal e vou diminuir. E ele vai redimensionar de forma proporcional. Então, o Canva é bem legal porque é uma plataforma muito intuitiva e muito simples de utilizar. Então, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com conteúdo, com design, você vai conseguir aprender. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, assiste novamente. Continua com dúvida? Comenta aqui embaixo, deixa a tua dúvida que eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas eu recomendo fortemente que você vá fazendo junto comigo, porque aí você vai aprendendo de uma forma mais otimizada. Então, eu tenho aqui, eu vou diminuir o tamanho para deixar uma leve estampa e vou duplicar. Eu posso utilizar Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl D. Então, eu já duplico aqui o elemento, ó, e coloco aqui do lado. Nesse caso aqui, eu vou desagrupar, porque eu quero tirar esse último elemento, que aqui eu deixei até aqui mais ou menos, ó. Então, eu vou selecionar tudo agora, ampliar um pouquinho, só para ficar mais ou menos na imediação aqui que eu deixei o outro. Aí agora eu posso agrupar, ó, e Ctrl D. E eu vou botar para baixo, porque eu quero que fique uma estampa aqui por trás dessa moça. Só que ela ficou atrás das estampas e eu quero que ela fique na frente. Então, eu vou clicar na imagem dela, selecionar ela aqui, ó. Vou clicar em camadas, botão direito, camadas, mostrar camadas. E vou selecionar a mulher. Vou jogar ela aqui um pouco para cá. Vou puxar ela lá para frente, ó, lá para cima. É muito interessante você trabalhar com camadas no Canva, porque você consegue também uma maior agilidade aí na sua criação. Então, agora ela está na frente. Eu vou diminuir um pouco. E mesmo assim, eu quero que a salada apareça. Então, vou colocar aqui. Para dar o efeito de continuidade de carrossel infinito, eu vou colocar ela com a metade para um lado do card e a outra metade para o outro lado do card. E assim, quando eu arrastar desse card para esse, eu vou ver a continuidade aqui desse elemento, dessa imagem. E é muito interessante que você diversifique os formatos de conteúdo no seu perfil. E é por isso que eu estou deixando aqui no card um vídeo onde eu te ensino a fazer 3 estilos diferentes de posts para você postar no seu perfil. Então, eu estou te ensinando esse passo a passo de forma muito simples e prática. Passa depois nesse vídeo para que você entenda aí como criar novos estilos de posts. Pronto, agora eu preciso colocar os textos. Então, eu vou colocar aqui, ó, digitar T, ou eu vou vir aqui no menu lateral, texto, título. Aumento aqui, ó, e arrasto para onde eu quero. Comer, eu utilizei Anton, o tipo de fonte, e o tamanho 215, na cor verde. Como é que eu peguei essa cor? Assim que eu jogo uma imagem aqui para dentro do Canva, automaticamente ele vai identificar qual é a paleta de cores daquela imagem. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a identidade visual da paleta de cores dos elementos. Então, eu vou clicar, ó, aqui no texto e perceba que ele abriu já um menu diferente para mim, que é o menu para edição de texto. Então, eu tenho tipo de fonte, tamanho, cor, negrito, itálico,
nível de transparência, efeito, várias informações aqui que eu posso editar o meu texto. Nesse caso, eu vou colocar a fonte, que foi Anton, cliquei, selecionei, se não tiver aqui, eu vou digitar qual é a fonte que eu quero, 215 aqui é o tamanho, e a cor, eu clico aqui em cor do texto, e vou baixar aqui, ó. Então ele já identificou dessa imagem aqui do espinafre qual é a paleta de cores. Eu vou utilizar esse verdinho. E aqui eu vou colocar, ó, comer, para ficar parecido com esse. Posso colocar um efeito nesse texto? Posso sim. Clico nele, efeitos, ó, flutuante. Atrapalhou um pouco a legibilidade, então eu vou diminuir a intensidade, ó. Deixar aqui em 24. Porque eu quero ter esse efeito de profundidade no texto, mas eu não quero que atrapalhe a pessoa de ler o que está escrito. Vou colocar aqui um outro texto, ó, que é esse transforma. Você vai fazer do mesmo jeito. Vai pegar o texto, nesse caso aqui eu estou duplicando, vou colocar embaixo, para o vídeo não ficar muito longo. Vou ajustar aqui a minha personagem aqui. Mas é da mesma forma, você vai clicar no texto, alterar a cor. Quando eu cliquei aqui, ó, em cor do texto, eu peguei essa cor do post aqui da cenoura e coloquei, da imagem, aliás, da cenoura. Então, eu vou buscar a referência que eu quiser. Se você já tem a sua paleta de cores, a sua identidade visual, você vai utilizar as suas cores mesmo. Mas nesse caso aqui, eu usei da imagem. Coloquei a foto dela aqui entre um slide, entre um card, na verdade, e o outro, para ficar com continuidade. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Colocar o nome arrasta. Deixa eu dar um zoom para a gente ver como ficou. Arrasta. Então, eu venho aqui em elementos, vou colocar arrasta para o lado. E aqui eu vou ter vários elementos, basta eu escolher o que eu mais gostar, o que tiver mais a ver aí com a minha identidade visual. Pronto, pode ser esse aqui. Eu quero um contorno um pouco mais grosso para chamar atenção, já que o verde ele é um pouco claro. Vou diminuir o zoom e vou colocar para cá. E vou alterar a cor desse elemento. Alguns elementos você vai perceber que são editáveis e outros não. Nesse caso aqui eu posso alterar a cor, vou colocar o mesmo verde, vou dar um zoom aqui. Pronto, atente-se para a margem. Vou digitar aqui um T e vou colocar, ó, arrasta. Vou deixar só arrasta. Colocar da mesma cor esse texto, verde também. Vou colocar aqui dentro. Vou diminuir o tamanho, ó, e centralizar. Pronto, aqui eu vou agrupar esses dois elementos, porque eu vou precisar copiar e colar para as outras páginas. Para você fazer ajustes finos, ou seja, mover milimetricamente algum elemento, você vai selecionar e utilizar as setas direcionais do seu teclado. E aí você vai mover bem pouquinho, até você acertar o ajuste que você quer. Nesse caso, eu vou clicar em T novamente, porque é interessante você colocar o seu arroba aqui. Vou deixar um verde mais escurinho. E vou colocar aqui em cima, no meio. Diminuir um pouco a fonte. Pronto. O que é que acontece? Agora eu preciso fazer isso para todas as páginas. Eu vou acelerar o vídeo enquanto eu coloco essa informação aqui em todas as páginas. Primeiro, eu vou copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl D e vou trazer para cá. Eu quero que ele fique exatamente no meio da página. Então, eu vou puxar para cá, ó, e deixar ele centralizado. O texto está centralizado aqui. E aí vai ficar mais fácil de eu colocar em todas as páginas. Vou puxar aqui também, para ficar tudo igual. E agora os textos estão alinhados. Esse daqui eu também vou colocar aqui, ó. Quando eu arrasto e consigo centralizar na página, o Canva já vai traçar uma linha imaginária para eu ter essa orientação. Pronto. Agora eu vou pegar aqui, vou copiar para todas as páginas. Vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo. Pronto, agora eu preciso criar essa segunda página. Como é que eu vou fazer isso? Eu já vou posicionar a minha imagem aqui. Vou aumentar um pouquinho. Vou colocar aqui mais ou menos no meio. Pode ser mais para cá, mais para lá.
fica a seu critério, você que escolhe. Mas eu vou deixar mais centralizado para não atrapalhar aqui o arrasta, para não ficar por cima. E vou colocar um texto com a caixinha para dar um destaque. Então, eu vou criar aqui, ó, T, cliquei no T, que é o atalho para o texto, e vou buscar no ChatGPT. Aqui seria o meu segundo gancho para o meu segundo card. Por quê? O Instagram, ele vai mostrar o seu carrossel com a primeira página e depois ele vai testar mostrando a partir da segunda página. Então é interessante ter dois ganchos. Basta copiar e colar aqui o texto. Eu vou ajustar o tamanho porque eu quero ele um pouco, a caixinha do texto um pouco menor. Algumas hortaliças são verdadeiras aliadas do seu corpo. E agora eu vou criar uma caixinha por trás. Eu vou digitar R, que é de retângulo. Então ele criou um retângulo aqui para mim. Vou puxar para cá, ó. Quando eu mexo aqui na lateral, eu aumento o tamanho do lado do meu retângulo. Só o tamanho ou só a altura. Se eu vier na bolinha, nessa diagonal aqui, eu vou aumentar ele de forma proporcional. Mas nesse caso eu quero ajustar só os lados mesmo. Vou colocar aqui, vou alterar a cor desse retângulo. Vou colocar uma cor parecida aqui com a paleta que eu já estou usando. Vou ter esse laranjinha. E aqui eu gosto de colocar uma sombra para dar um charme aí especial na sua caixinha de texto. Então, vem elementos. Você pode digitar aqui shadow, pode ser sombra também. Vai buscar. A maioria dessas sombras, elas vão ser da versão Pro. E aí tem vários estilos aqui, ó. Tem essa aqui também que eu gosto bastante. Eu deixo do mesmo tamanho, que é para não parecer estranho. E eu vou jogar a sombra para trás da caixa. Então, eu clico com o botão direito, ó, camada, mover para trás. Então, ele foi para trás da minha caixinha. Então, já dá um ar mais diferenciado. Se você quiser, ó, pode até arredondar os cantos do seu retângulo. Clica e vem aqui, ó, cantos. E pode arredondar um pouco. Já fica diferente aí da que a gente fez aqui em cima. Pronto, aqui é o segundo card, na verdade, está pronto. Então, precisamos ir para o terceiro. Eu coloquei aqui ó, um texto, que é essa mesma fonte que eu utilizei aqui em comer, só diminuir o tamanho. Então, eu vou copiar, tá? O mesmo texto, só que foi o tamanho 118. E aqui, eu vou colocar o texto e mais uma bordinha da cor também na paleta aí, para que fique bem diferente. Então, eu vou digitar aqui T. Eu não estou alterando aqui o tipo de texto, mas você pode editar e colocar a fonte que você quiser. E eu vou lá no ChatGPT agora, buscar aqui, ó, espinafre. Rico em ferro, ajuda a prevenir anemia e dá mais energia. Dou 2 cliques, aqui eu vou ajustar a minha caixinha de texto para o tamanho que eu quiser. Aqui eu vou digitar R de retângulo novamente, vou clicar aqui ó, em estilo do traço, clico nesse. Aqui eu vou alterar a cor, vou colocar um laranja, colocar até um laranja mais forte, esse aqui. Aqui eu vou remover o preenchimento desse retângulo e vou deixar somente a borda. Se você quiser até pode aumentar um pouquinho a espessura dessa borda. Aí vou alterar aqui, colocar a cor. E aqui o texto. E o espinafre ficaria por cima. Dessa bordinha. Vou dar um zoom, ó. Quando tiver um detalhe que você quer ver melhor, aí você dá um zoom e vê. Pronto, tá exatamente em cima aí dessa bordinha. Na próxima página, nós temos aqui um diferencial. Eu coloquei um outro background por cima para diferenciar essa página, para não ficar sempre tudo igual. Então, é bom você colocar. Eu coloquei aqui e coloquei aqui no final. Então, eu vou fazer isso agora. Digito R, vou colocar aqui a cor que eu quero,
Vou colocar passando para um lado e para o outro. Por quê? Porque eu quero que eu consiga ver em cada um desses dois cards, o anterior e o posterior, eu consiga ver um pedacinho desse retângulo para dar essa sensação mesmo de continuidade. Eu vou colocar aqui o verdinho. Acho que foi esse aqui, ficou mais claro. Vou arredondar os cantos também, ó. E aqui no final eu também vou usar um desse. Só que aqui eu não arredondei. Vou deixar assim. E eu coloquei um outro por cima. Só que ele foi laranja. Então já alterei a cor. Dá um zoom aqui, ó. Pronto. Então o verdinho eu vou puxar ele um pouquinho para cá. E o laranja um pouquinho para cá. Pronto, então aqui eu já fiz esses dois retângulos diferenciados aqui para mostrar aqui uma quebra de padrão nesse carrossel. Aqui eu coloquei uma sombra, vou colocar também, ó. Posso até utilizar essa mesma aqui ou essa aqui, ó. Ah, uma dica legal, para você rotacionar um elemento também é bem simples. Você mantém ele selecionado e clica em rotacionar. Vou jogar aqui, vou dar um zoom para a gente ver melhor. E vou jogar para trás. Mostrar camadas. Vou jogar essa sombra aqui para trás de tudo. Só vai ficar na frente do background. Pronto. Já fica com um ar diferente aqui. Esse suco de cenoura eu vou jogar para frente, ó. Clico com o botão direito, camada, trazer à frente. Então ele já tá à frente aqui. Vou colocar ele aqui. Pronto, o arrasto tinha ficado atrás, eu coloquei para frente agora. E aqui eu vou fazer o texto da mesma forma. Vou copiar da mesma forma que a gente fez aqui o espinafre. Então, eu vou acelerar um pouquinho para não ficar muito longo enquanto eu coloco todos os textos e já volto com você. Pronto, aqui eu já coloquei o texto. Aqui eu já coloquei o texto. Eu vou colocar essa mulher aqui, tomando suco verde. Se você quiser inverter, você pode, ó, clicar aqui em inverter e colocar ela para o outro lado também, não tem problema. E você poderia até aumentar aqui, cortar aqui a imagem para não ficar me dando problema para arrastar. Mas aqui, ó, aliás, poderia arrastar para cá, sem problemas. O brócolis, o brócolis poderia colocar mais aqui assim, ó. Vou colocar até a mulher mais para cá, porque na verdade eu queria colocar o brócolis mais para cima. Vou alterar a cor para ficar igual ao outro. Porque para não ficar tantos elementos embaixo, né? Então é bom você ir alternando. Eu vou girar um pouco assim. E aqui nós já colocamos todos os textos. Olha só como fica bacana, né? Fica muito legal. Comenta aí se você tá gostando, se tá achando útil esse vídeo tutorial com super aulão aí, te ensinando a criar esse carrossel infinito. E aqui agora a gente precisa fazer a última página. Como a gente já aprendeu a fazer texto, eu vou só copiar e colar esse texto aqui para baixo, tá? Cuidar da pele começa pelas escolhas do seu prato. Gostou? Tem uma outra CTA aqui no final. Lembre-se que o arrasta ele só vem até o penúltimo. Então aqui eu posso colocar o arroba, ó.
aqui embaixo. É interessante você ir colocando seu arroba, porque fica como se fosse uma marca d'água. E isso as pessoas vão lendo, lendo, e todos os posts que você faz vai ficando na cabeça delas qual é o seu perfil. E se você ainda não tá me seguindo no Instagram, eu tô te esperando lá, hein? Lara Peixoto BR. Então, no meu perfil eu sempre tô trazendo novidades, atualizações do Instagram, dicas de inteligências artificiais e como você criar conteúdos de forma muito mais rápida e prática. Então, te vejo no Instagram para a gente trocar uma ideia por lá também. E aqui eu vou pegar esse mesmo texto, vou copiar, ó. Quando você copia e cola, é muito legal porque você ganha tempo. Gostou? Aqui eu posso. Perceba que o contraste não ficou muito legal para a gente poder ler. Então, eu vou alterar, ó. Eu vou colocar aqui uma outra cor mais clarinha para ter um contraste melhor com esse laranja. E tá tudo dentro aqui da minha paleta que eu estou utilizando. Então, esse verde é igual a esse verde aqui, ó. E eu vou buscar agora esse outro elemento. Vou colocar aqui, seguir. Então, tem vários elementos bem interessantes aqui, ó. Vou utilizar esse. E como ele é editável, eu vou alterar apenas a cor. Colocar o mesmo verdinho. Acho que não foi esse aqui. E o seu carrossel infinito já está pronto, ficou super lindo, assim como esse. Aqui você pode usar como base, como eu falei, e fazer vários carrosséis um embaixo do outro, utilizando a mesma estrutura. Então você já vai adaptando aqui para a sua paleta de cores, deixando os seus tipos de fontes para que você possa ir substituindo, editando e fique mais fácil a sua produção de conteúdo. Conta para mim se você gostou desse estilo de carrossel infinito. É muito fácil de fazer, não é verdade? Eu tenho certeza que com esse passo a passo que eu trouxe aqui para você, você vai conseguir criar os seus próprios carrosséis infinitos e dar aquele upgrade lá no seu perfil. Espero que você esteja inscrito aqui no canal e tenha ativado as notificações e deixado seu like, porque isso vai me ajudar demais e me incentiva a trazer mais conteúdos como esse para você. E agora nós vamos cortar o seu carrossel em 7 cards para que você possa fazer a sua publicação lá no Instagram. Primeiro nós vamos baixar aqui, ó, compartilhar, baixar, vou deixar aqui em PNG e vou selecionar a página que eu quero, a primeira. Vou baixar. Aí você vai abrir agora um site que eu estou deixando o link na descrição, que é o Pine Tools, onde você vai acessar a opção de Split e vai cortar a sua imagem. É super simples, super rápido, dá até para fazer pelo celular. Então você vem aqui, ó, escolher arquivo, selecionou o seu arquivo, vai clicar aqui em horizontal e vai digitar aqui a quantidade de cards que o seu criativo tem. Então vou digitar 7. Vou deixar aqui a mesma qualidade de entrada, então ele vai exportar para mim com a mesma qualidade. Vou clicar em Split Imagem. Olha só que simples. Eu posso baixar todos os arquivos de uma vez só aqui, ó, em Download, ou posso baixar de um em um. É só clicar. Então, digamos que eu fiz um carrossel com 10 páginas e essa aqui já é o meu segundo criativo. Eu só vou usar mais 3 páginas dessas. Então, você vem aqui e vai baixar a primeira, a segunda e a terceira. Nesse caso aqui eu vou baixar tudo e vou te mostrar como fica. É super rápido, é um site gratuito também e dá para fazer pelo celular tranquilo. Cliquei aqui e aqui já estão as minhas imagens. Olha aí como é que fica a primeira imagem. A segunda aqui, ó, percebam que os elementos estão se complementando no card posterior. Aqui o suco de cenoura, aqui já a moça tomando o suco verde, continua aqui com o copo, o brócolis começa, e aqui a última página do seu card. E aí, gostou desse tipo de post de carrossel infinito? Conseguiu executar? Me conta aqui nos comentários. Eu quero ver você postando lá no seu perfil Carrossel Infinito que você aprendeu aqui comigo. Espero muito que eu tenha te ajudado com esse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!